Olá, boa noite, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Jamaci Barbosa. Mais uma vez, eu desejo abençoar a tua vida e fazer uma reflexão bíblica em Gênesis, capítulo de número 26. Antes de falar alguma coisa da palavra de Deus, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, eu quero neste momento abençoar grandissimamente, no nome precioso de Jesus. Eu desejo abençoar esta vida que está me assistindo neste momento. Eu desejo, Senhor Jesus, que esta vida seja abençoada em tudo, no seu trabalho, em casa, na igreja, aonde ela colocar a planta dos pés, aonde ela colocar a palma das suas mãos, ela seja próspera em tudo. Que esse irmão, que essa irmã seja próspero em tudo. Eu te abençoo com toda sorte de bênção existente sobre a face da terra. Eu te abençoo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te abençoo em nome do Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Seja abençoado e abençoada em nome de Jesus. Gênesis capítulo 26. Diz assim o versículo de número 1. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Vale ressaltar que Abimeleque aqui é um título de monarquia, como Faraó, como Herodes. E o versículo 2 diz: o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. O Senhor Deus continua falando com os crentes da nossa geração, dizendo o que deve fazer e o que não deve fazer. Muitos crentes não acreditam nisso. Acham que a vida se vive assim, fazendo o que quer, fazendo o que acha. E não é assim. Se você for um crente de oração, se você for um crente de jejum, um crente de compromisso com a palavra de Deus, se você for um crente espiritual, você vai entender do que eu estou falando. Tudo que nós fazemos, o Senhor nos orienta. O Senhor entra na nossa história. O Senhor escreve o nosso caminho. Ele diz o que devemos fazer, aonde devemos ir, o que devemos falar, aonde devemos congregar, como devemos proceder. O Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós, e nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, ele nos orienta, ele nos dirige, ele nos direciona o que devemos fazer e aonde devemos estar, o que devemos falar. Deus continua falando no meio de nós. E o versículo de número 3
permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Versículo 4. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 5. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Deixe-me explicar minuciosamente o versículo de número 5. Há tantas promessas boas, grandes portas, caminhos floridos, promessas de vitórias, coisas grandes, bênção incalculáveis sobre a vida de Isaque, filho de Abraão. Mas o próprio Deus, quando ele fala com Isaque, ele diz o porquê destas bênçãos. Ele diz o porquê dessas coisas maravilhosas que vai acontecer na vida de Isaque. O porquê de tudo isso, o versículo de número 5 do capítulo 26 de Gênesis. Porque Abraão me obedeceu. Deixa eu falar algo interessante para você. Você pode ter a promessa que tiver. Você pode ter a profecia que tiver. Grandes portas abertas, caminhos floridos, estradas longas, pavimentadas, portas com portas, janelas. Tudo isso eu creio. Tudo isso eu tomo posse junto com você. Mas existe uma condição, meu irmão. Existe uma condição, minha irmã. É a obediência. Você tem que obedecer. Se você for um crente obediente, todas as promessas da sua vida irão acontecer. Se você for um crente obediente, obediente na igreja, obediente ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, obediente ao Espírito Santo de Deus, obediente ao Senhor Jesus, obediente ao seu pastor, obediente à liderança da igreja. Você tem que ser obediente. Obediente dentro de casa. Obediente como esposa, como marido, como filho. A obediência está em primeiro lugar. Não adianta você querer a bênção de Deus se você não é obediente. E a palavra de Deus diz: Abraão me obedeceu, guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Guarde tudo isso. Guarde a palavra de Deus no seu coração, na sua mente. Ande dia a dia meditando na palavra, praticando a Bíblia, a palavra.
e você vai ser próspero em tudo. Todas as promessas irão acontecer sobre a tua vida. Não há demônio, não há palavra negativa, contrária, não há homem nenhum que possa impedir o agir de Deus, o trabalhar de Deus sobre a tua vida, se você for obediente, se você guardar os mandamentos do Senhor, se você guardar a Bíblia Sagrada no seu coração, na sua mente, praticar dia a dia, você verdadeiramente comerá do melhor da terra. O versículo de número 7. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Tal pai, tal filho. Abraão mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. Isaque mentiu, dizendo que Rebeca não era sua mulher. Versículo 8. Isaque estava em Gerar, já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Ele não sabia que Rebeca era a mulher de Isaque. Ele olhou por uma janela e viu carícias de marido e mulher. E identificou que Isaque era casado com Rebeca. Este versículo aqui nós tiramos várias lições. A mentira tem perna curta. Quem mente é filho do diabo, porque o diabo é pai da mentira. Então tudo que você for fazer como servo de Deus, como serva de Deus, use a verdade, porque a mentira tem perna curta. E também encontramos aqui um marido romântico, um marido apaixonado, um homem carinhoso. O que está faltando hoje no meio dos casamentos cristãos é o carinho. O carinho da parte do homem e o carinho da parte da mulher. Porque é casado, o tempo de namoro não acabou. Ainda o casal continua namorando, continua com amor, com respeito, com flores, com jantar, com presentes, com chocolate, com carícia, com palavras carinhosas, amigas, sinceras, verdadeiras. O tempo vai passando e o casal vai relaxando, vai se descuidando, e a falta de respeito vai crescendo dentro do lar. O marido vai perdendo o respeito pela esposa, a esposa vai perdendo o respeito pelo marido, e vai virando aquela cachorrada, aquela bagunça. E daqui a pouco, aquele casamento tão bonito, tão lindo, cheio de beijos, cheio de abraços, cheio de carícia, cheio de palavras bonitas, naufraga. Acaba. Por que isso? Porque casamento, meu irmão e minha irmã, é como uma planta.
Casamento é como uma planta. Ela precisa, ou ele precisa ser regado todos os dias. Casamento é uma instituição divina. Foi criada no Éden pelo Senhor Jesus. Satanás procura desvalorizar o casamento. Satanás procura desorganizar o casamento, desestruturar o casamento, sujar, macular o casamento. Satanás, diante da mídia, procura pregar contra o casamento, procura fazer apologia à destruição do casamento. Mas o casamento é coisa de Deus, instituído pelo próprio Deus, criado por Deus no jardim do Éden. Adão, homem, Eva, mulher, fêmea, macho e fêmea, Deus uniu. E essa união vai permanecer. Que alguém ache ruim, que alguém ache bom, que alguém pregue contra, essa união vai permanecer. Macho e fêmea, marido e mulher, instituição divina. Mas é uma planta. É uma planta que deve ser regada todos os dias, com palavras de amor, com cuidado, com carinho. O homem, ele tem que ter muito cuidado no casamento. Ele tem que sempre estar regando o casamento, vigiando naquilo que fala, naquilo que faz, naquilo que pratica, naquilo que diz, para que o casamento sempre seja regado e aquela plantinha permaneça verde, permaneça florida, permaneça abençoada. O casamento precisa estar sendo regado de oração. O casamento precisa estar sendo regado de palavra, de Bíblia. O casamento precisa estar sendo regado de cuidado, de carinho, de amor, para que ela permaneça uma plantinha verde, frutífera e florida. Também deve ter muito cuidado a mulher. A mulher também tem a sua tarefa. Deve ter cuidado, deve regar, deve zelar pelo casamento, deve se cuidar para que o seu casamento perdure. Deve ter muito cuidado. A mulher precisa se cuidar no dia a dia. A mulher precisa se vestir, se perfumar, se cuidar no dia a dia, cuidar da sua beleza física, cuidar da sua beleza espiritual, ter cuidado naquilo que fala, vigiar naquilo que diz, sempre estar comemorando, sempre estar incentivando ao marido beijos, abraços, carinho, um junto com o outro, para que o casamento perdure, permaneça. Casamento é uma instituição divina e depende dos dois. Depende do marido e depende da mulher. A palavra de Deus diz que Isaque, Gênesis capítulo 26, versículo 8, Isaque estava em Gerar, já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. E o versículo 9 diz: então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade ela é tua mulher.
por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu, porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Mas Abimeleque estava observando por uma janela. Existe uma janela que o diabo está te observando. Satanás te observa por uma janela. Observa o teu casamento, observa o teu relacionamento, observa a tua vida como marido, a tua vida como pai de família. Cuidado, tem alguém te observando. Deus te observa por uma janela. O diabo te observa por outra janela. Será que você está agradando a Deus ou agradando ao diabo? Será que você está fazendo coisas que agradam a Deus ou está fazendo coisas que o diabo pode aplaudir, dar gargalhadas? Cuidado. Você é crente. Você é uma mulher crente. Você é um homem crente. Vocês têm que se procederem como crente. Isaque estava acariciando não outra mulher, estava acariciando a mulher dele. Isaque tinha a nota fiscal de Rebeca. Ele era casado com Rebeca. Ele tinha certidão de casamento de Rebeca. Ele era dono de Rebeca, marido de Rebeca. Tem alguém te observando por uma janela. Tem um Abimeleque observando você por uma janela. Por isso, tenha comportamento de servo de Deus. Tenha comportamento de serva de Deus. Preserve o seu casamento. Será que na internet, no Facebook ou em qualquer rede social, você tem comportamento de crente? Você tem comportamento de um homem casado? De uma mulher casada? Você respeita o seu cônjuge? Você respeita o seu marido, mulher casada? Você respeita a sua mulher, homem casado? Nós temos que ter muito cuidado. Temos que andar como servo de Deus e como serva de Deus. Tem alguém numa janela te observando. Na igreja, tem alguém te observando. No ônibus, no metrô, na rua, no trabalho, na faculdade, no colégio, tem alguém te observando. Dentro de casa tem alguém te observando. Ande como crente. Fale como crente. Se vista como crente. Proceda como crente. Seja um crente que honra a palavra de Deus, que respeita a palavra de Deus, tenha uma linguagem de crente. Escute as coisas que servem para edificação da tua alma, do teu espírito, porque coisas ruins, jogue na lata do lixo. Use os seus olhos como serva e servo de Deus para olhar coisas boas, coisas que edificam, coisas que glorificam o nome do Senhor Jesus. Seja crente. Nós não devemos ser crentes só dentro da igreja. Devemos ser crente dentro de casa, devemos ser crente na rua, devemos ser crente no trabalho, devemos ser crente aonde estivermos. Tenha comportamento de servo de Deus, tenha comportamento de serva de Deus. Abimeleque estava observando Isaque por uma janela.
se alguém silenciosamente observar você por uma janela, será que essa pessoa que está observando você por uma janela vai ver coisas que desagradam a Deus? Cuidado. Tem alguém te olhando por uma janela. Por isso que nós temos que ter comportamento, aonde estivermos, ter comportamento de crente. Andar como crente. A Bíblia manda vigiar, para depois você orar. Porque se você não vigia, a oração que você faz não adianta de nada. Primeiro você vigia, depois você ora. Porque se você está vigiando, a oração sobe. Mas se você não vigia, a oração não passa do teto. Vigia. Tem alguém observando eu e você numa janela. O inimigo de nossas almas, ele não tira férias. Ele trabalha 24 horas na espreita, te observando. Qualquer falha, qualquer detalhe negativo, qualquer fresta, qualquer brecha, ele entra. Cuidado. Vigia, servo de Deus. Vigia, serva de Deus. Honre o seu casamento. Honre o seu marido. Honre a sua casa. Honre os seus filhos. Honre o evangelho. Homem de Deus. Cabeça da família. Honre o seu casamento. Honre a sua esposa. Honre os seus filhos. Honre o seu nome. Honre a palavra de Deus. Seja um verdadeiro crente, para que, através do teu nome, Jesus seja glorificado. Depois a gente continua. Ficamos no versículo de número 10. Gênesis capítulo 26, versículo 10. Eu quero abençoar a tua vida com uma oração de prosperidade, uma oração de vida, uma oração de amor, uma oração de carinho. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, no nome precioso de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos dar vida e vida com abundância. Senhor Jesus, nesta hora, neste momento, abençoa o teu filho, a tua filha que está ouvindo esta mensagem, esta palavra de reflexão. Vem agora neste momento abençoar o seu matrimônio, o seu casamento, Senhor, a sua família, a sua casa, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido. Jesus, Espírito Santo de Deus, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, coloca prosperidade, coloca o ouro, coloca a prata, coloca joias preciosas, materiais e espirituais sobre a vida deste irmão, desta irmã, sobre este casamento, sobre esta casa, sobre esta família. Eu te abençoo no nome precioso de Jesus.
eu abençoo a tua casa, eu abençoo o teu emprego, eu abençoo a tua família, eu abençoo o teu lar, eu abençoo a tua vida. Que tu sejas abençoado, seja próspero, que a gordura da terra seja sobre ti, que tu sejas próspero em tudo, que a bênção da multiplicação te acompanhe todos os dias, de manhã, à tarde, à noite e de madrugada também. A bênção da multiplicação te acompanhe, a bênção da prosperidade te acompanhe, a bênção do ouro, a bênção da prata, a bênção de Deus, do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, seja contigo. Haja prosperidade em ti, sobre a tua família, sobre a tua casa e sobre o teu lar. Eu te abençoo com toda sorte de bênção existente sobre a face da terra. Seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor. Até mais. Que Jesus te abençoe em tudo e sobre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.